A Ferrari estava na frente em Spa. A estratégia funcionou. Charles Leclerc tinha ar limpo, posição de pista e uma chance real de derrotar a Mercedes. Então, os dados começaram a contar uma história diferente. Kimi Antonelli fechou a diferença. A Mercedes ganhava exatamente aonde a Ferrari era mais vulnerável. Não foi por uma curva dramática. Não foi porque Leclerc cometeu um erro súbito. A vantagem apareceu na aceleração, no uso da energia elétrica e na eficiência em reta. Com 10 voltas restantes, Antonelli passou e venceu por 1,952 segundos. Mas aquela margem final mostrou a verdadeira escala do problema. A Ferrari tinha executado quase tudo de forma perfeita. A Mercedes ainda recuperou. Fred Vasseur admitiu o motivo. Antonelli tinha o carro mais rápido. A Ferrari perdia nas retas. Isso significa que Spa não provou que a Ferrari havia alcançado a Mercedes. Provou que a Ferrari podia usar estratégia para disfarçar a diferença até o momento em que o desempenho da Mercedes tornou aquele disfarce impossível de manter. O Grande Prêmio da Bélgica pareceu muito mais apertado do que a temporada sugeria. A Ferrari chegou a Spa com preocupação compreensível. O circuito tem longas zonas de aceleração. Recompensa a entrega eficiente de potência. Pune o arrasto aerodinâmico. Expõe qualquer carro que não consiga transformar a velocidade de saída de curva em aceleração sustentada. Essas características vinham atrapalhando a Ferrari o ano inteiro. Vasseur já tinha identificado o desempenho em reta como uma das principais fragilidades da equipe. No começo do ano, a Ferrari estava cerca de 8 décimos atrás em Melbourne. Depois, o déficit caiu para cerca de 6 décimos em uma sessão de sexta. Depois chegou perto de 4 décimos no sábado. Aquela progressão mostrava melhora real. A Ferrari estava aprendendo. O carro ficava mais competitivo. As atualizações ajudavam. Mas 4 décimos na Fórmula 1 continuam enormes. Especialmente quando o tempo perdido aparece em trechos onde o piloto tem pouquíssimas formas de compensar. Um piloto às vezes consegue superar uma pequena fraqueza de curva. Pode mudar a trajetória, frear de forma diferente, usar a zebra, rotacionar o carro com mais agressividade. Em reta, é muito mais difícil esconder. O piloto aperta o acelerador. A unidade de potência entrega energia. O carro luta contra a resistência do ar. O cronômetro registra o que a máquina é capaz de produzir. O talento ainda importa, mas a máquina se torna brutalmente visível. Essa era a ameaça que a Ferrari carregava para Spa. Então Leclerc mudou a corrida imediatamente. Atacou na primeira volta. Passou Russell. Passou Verstappen. De repente um carro que se esperava que sofresse, estava rodando perto da frente. Aquela abertura foi crucial. Posição de pista muda tudo. Um carro em ar limpo se comporta de forma diferente. Os pneus recebem fluxo de ar limpo. O piloto pode usar a linha ideal. A equipe tem mais liberdade estratégica. O rival atrás precisa lidar com ar turbulento por várias voltas. A posição de Leclerc fez a Ferrari parecer mais competitiva do que o desempenho bruto sugeria. Mas essa foi só a primeira camada. A segunda chegou com o Virtual Safety Car. A Ferrari reconheceu a oportunidade. Leclerc parou com um custo de tempo reduzido. A estratégia o colocou na liderança efetiva. Agora a corrida tinha sido transformada. A Mercedes não precisava apenas ser mais rápida. Antonelli precisava alcançar a Ferrari, permanecer perto o suficiente pelas curvas, administrar os pneus, preservar energia elétrica e completar a ultrapassagem. No circuito, a Ferrari forçou a Mercedes a provar a vantagem. Foi uma execução excelente, e Vasseur elogiou exatamente isso. A largada, a estratégia, o pit stop, o desempenho completo da equipe. Esses detalhes importam porque explicavam o motivo de a Ferrari continuar na luta. Mas também eram o primeiro aviso. Quando um chefe de equipe foca tanto na execução, depois de terminar em segundo, ele pode estar descrevendo as áreas que compensaram a falta de velocidade. A Ferrari não liderou, porque o carro de repente se tornou mais rápido. Liderou, porque a equipe usou todas as oportunidades disponíveis de forma mais eficaz. Essa distinção decidiria a corrida. Estratégia pode colocar um carro mais lento na frente. Não pode tornar esse carro permanentemente mais rápido. Posição de pista pode atrasar o rival. Não pode apagar a aceleração do rival. E quando Antonelli começou a se aproximar, o padrão da telemetria ficou visível na própria corrida. A Mercedes não estava simplesmente chegando por uma vantagem isolada de velocidade. Estava construindo o ataque em toda a sequência: saída de curva, entrega de energia elétrica, aceleração, eficiência aerodinâmica, velocidade máxima. Cada elemento somava mais uma fração. E aquelas frações se transformaram na ultrapassagem. Telemetria não é apenas um número de velocidade no fim da reta. É o registro completo de como o carro se comporta. Posição do acelerador, aceleração, uso da bateria, potência do motor, velocidade em cada setor, pressão de freio, ângulo de direção, comportamento dos pneus. O público não recebeu um arquivo completo e confidencial de dados da Mercedes ou da Ferrari depois de Spa. Mas as análises disponíveis, o padrão visível da corrida e a própria admissão de Vasseur apontavam para a mesma conclusão.
A Mercedes estava criando mais desempenho utilizável nas retas, e a Ferrari não conseguia impedir isso para sempre. Imagine dois carros saindo da mesma curva. Os pilotos apertam o acelerador quase ao mesmo tempo. No começo parecem iguais. Depois um começa a ganhar um pouco. Não o suficiente para parecer dramático, mas o ganho continua. Um pouco mais de apoio elétrico, um pouco menos de resistência aerodinâmica. Uma curva de aceleração um pouco mais forte. No meio da reta, a diferença já é menor. Na zona de freada, o carro que ataca está perto o suficiente para se colocar ao lado. Foi assim que a Mercedes continuou transformando pequenas vantagens técnicas em grandes oportunidades de corrida. O radar de velocidade final pode mostrar apenas uma diferença modesta. O jogo real começa muito antes. E o problema da Ferrari pode ter começado antes mesmo da reta. Se Leclerc carregava um pouco menos de velocidade na curva anterior, a Mercedes começava a acelerar de uma posição mais forte. Se os pneus traseiros da Ferrari se moviam mais sob potência, a aplicação do acelerador se tornava menos eficaz. Se o carro carregava mais arrasto, precisava de mais energia para alcançar a mesma aceleração. Se o sistema híbrido não entregava com a mesma eficiência, outra fração desaparecia. Então Antonelli chegava à mesma reta com mais momentum, mais apoio elétrico utilizável ou um nível de resistência menor. O resultado parecia a velocidade de ponta superior. A causa provavelmente era o pacote completo. Por isso, Vasseur não reduziu a explicação a um único componente do motor. Ele elogiou o desenvolvimento do chassi da Ferrari. Disse que as atualizações estavam funcionando passo a passo. Aquela frase revelou a verdadeira escala do desafio. A Ferrari não estava procurando um interruptor mágico. Estava tentando melhorar vários sistemas conectados. Um assoalho melhor poderia criar downforce com menos arrasto. Uma traseira mais estável poderia ajudar Leclerc a aplicar potência mais cedo. Uma plataforma aerodinâmica mais forte poderia proteger os pneus. Uma saída de curva mais limpa poderia reduzir a perda em reta antes mesmo da reta começar. Uma entrega híbrida mais eficiente poderia manter a aceleração por mais tempo. Cada mudança poderia valer apenas uma pequena fração. Juntas, poderiam decidir se a Ferrari defendia a liderança ou a perdia. Em Spa, a Ferrari tinha melhorado o suficiente para lutar. Não tinha melhorado o suficiente para controlar. Essa diferença parece pequena. É enorme. Um carro capaz de lutar precisa de circunstâncias. Uma largada forte, uma janela estratégica favorável, ar limpo, um piloto excelente, um pit stop preciso. Um carro capaz de controlar pode recuperar mesmo quando essas circunstâncias se voltam contra ele. A Mercedes demonstrou controle. Antonelli perdeu a liderança na largada. Recuperou. Leclerc ganhou com um virtual safety car. Antonelli recuperou de novo. É isso que o ritmo de base dá a um piloto. Outra chance. Um carro mais lento pode receber uma oportunidade. Um carro mais rápido pode criar várias. A Ferrari precisava que a corrida continuasse favorável. A Mercedes precisava de tempo. E quando Antonelli permaneceu perto o suficiente, o tempo começou a trabalhar a favor dele. Leclerc enfrentava um desafio completamente diferente. Estava liderando, mas não estava livre. Cada reta exigia defesa. Cada saída de curva precisava ser limpa. Cada decisão de bateria importava. Ele tinha que considerar onde Antonelli era mais forte, onde a Mercedes poderia usar o vácuo, onde a Ferrari precisava de entrega máxima e quanto de energia elétrica poderia ser economizada para a volta seguinte. Isso cria um custo escondido. Um piloto que defende um carro mais rápido usa os recursos de forma diferente. Pode entregar mais energia elétrica do que o planejado. Pode escolher uma linha defensiva. Pode frear de uma posição menos eficiente. Pode comprometer a saída de curva. Então a próxima reta se torna ainda mais difícil. A defesa pode criar o próximo ataque. Essa é a armadilha. Antonelli não precisava passar imediatamente. Só precisava permanecer perto o suficiente para forçar a Ferrari a fazer aqueles compromissos. Cada volta atrás de Leclerc criava pressão. Usar mais bateria. Proteger o lado de dentro. Trabalhar os pneus dianteiros com mais força. Atrasar a linha ideal. Comprometer a saída. A Mercedes estava influenciando a corrida da Ferrari antes da ultrapassagem acontecer. Esse é um dos motivos pelos quais a margem final não conta a história inteira. Antonelli venceu por menos de 2 segundos. Parece apertado. Mas depois que ele assumiu a liderança, não precisava mais criar a maior diferença possível. Só precisava controlar o final, administrar energia, proteger pneus, evitar risco desnecessário. A margem final reflete o estado da corrida na bandeira quadriculada. Não reflete necessariamente a diferença máxima de desempenho disponível. A Ferrari tinha que estudar as voltas antes da ultrapassagem. Com que velocidade Antonelli fechava? Onde a diferença diminuía? Quanta bateria Leclerc precisava para defender? Se a Mercedes era mais forte na saída de curva, durante a entrega de energia ou perto da velocidade máxima? Era ali que estava a resposta real. E o padrão da temporada sugeria a mesma coisa.
A Mercedes vinha sendo especialmente forte em circuitos sensíveis à potência. Sua vantagem não vinha apenas da aplicação bruta do acelerador. Análises anteriores na temporada indicavam que os pilotos podiam aplicar o acelerador em momentos semelhantes aos dos rivais, e a Mercedes ainda acelerava de forma mais eficaz. Isso significa que o ganho existia depois da entrada do piloto, dentro da máquina. Recuperação de energia, controle de bateria, eficiência de entrega, integração da unidade de potência. O piloto apertava o pedal. A Mercedes transformava aquele pedido em mais aceleração. Isso é desempenho de fábrica. E a Ferrari ainda tentava alcançar. As regulamentações atuais tornaram essa diferença especialmente danosa. A potência elétrica agora representa uma fatia enorme da saída total. O equilíbrio entre desempenho de combustão e elétrico está perto de meio a meio. Isso significa que a entrega de bateria não é mais um elemento de apoio pequeno, pode definir a fase de aceleração. Um carro com excelente eficiência elétrica pode criar uma vantagem importante, sem parecer dramaticamente diferente no começo da reta. A energia continua apoiando o carro. A aceleração permanece forte. O rival começa a ficar para trás. E se a Ferrari precisa usar mais energia mais cedo para defender, pode ter menos disponível depois. Isso transforma cada volta em um cálculo. Entregar agora e proteger a posição. Economizar energia e arriscar o ataque. Usar a bateria antes da Camel ou preservar o suficiente para o setor seguinte. O piloto não está apenas correndo contra o rival. Está administrando um orçamento de potência. A Mercedes parecia ter mais liberdade nesse orçamento. A Ferrari parecia mais restrita. Esse pode ser um dos motivos mais importantes pelos quais a Mercedes continuou batendo a Ferrari depois de Spa. O pacote Mercedes permitia que Antonelli atacasse sem destruir o resto da volta. O pacote Ferrari forçava Leclerc a escolher onde poderia sobreviver. E quando um carro tem mais liberdade estratégica dentro da volta, a diferença se estende além da velocidade pura. Afeta pneus, defesa, ultrapassagem, momento do pit stop, até a confiança do piloto. Um piloto que sabe que o carro vai permanecer forte na reta, pode ser paciente. Um piloto que teme a próxima reta, pode atacar a curva com agressividade demais. Empurra os pneus dianteiros. Tenta construir uma diferença maior antes da zona de aceleração. Isso pode danificar os pneus com o tempo. De novo, uma vantagem cria outra. A força da Mercedes em reta pode reduzir o estresse dos pneus, porque Antonelli não precisa forçar demais as curvas. A fraqueza da Ferrari pode aumentar o estresse dos pneus, porque Leclerc precisa criar proteção antes da reta. É assim que uma vantagem de potência se transforma em vantagem de ritmo de corrida. Os sistemas estão conectados.